todos. Convido a todos a louvarem connosco. Vamos iniciar mais uma vez o nosso culto, louvando a Deus por aquilo que Ele é. Portanto, convido a todos aqueles que estão nas suas casas, super confortáveis, a louvar a Deus connosco. Tua presença, pensando em tudo o que tens feito em mim, esperando só em ti. Quero ouvir a tua voz, Senhor, santo, justo e fiel, Senhor, Salvador, que cura, amigo e redentor. Te louvarei por quem tu és. Te louvarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Estou aqui em tua presença, pensando em tudo o que tens feito em mim, esperando só em ti. Quero ouvir a tua voz, Senhor, santo, justo e fiel, Senhor, Salvador, que cura, amigo e redentor. Te louvarei por quem tu és, te louvarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Te louvarei por quem tu és, te louvarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Vamos dizer que nele estamos seguros, amém? Que a promessa dele não falha e o amor dele é tão grande. Em ti estou seguro, tua promessa é teu amor tão grande, eterno é. Em ti estou seguro, tua promessa é teu amor tão grande, eterno é. Nele estamos seguros, em ti estou seguro, tua promessa é teu amor tão grande, eterno é. Te louvarei por quem tu és, te louvarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Te louvarei por quem tu és, te louvarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Te louvarei por quem tu és, te louvarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Sim, Jesus, nesta tarde te queremos adorar, Pai, por aquilo que tu és. Te queremos louvar, Pai, porque a tua presença é tudo para nós, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Te queremos agradecer, Pai, por estares connosco a cada dia, Jesus. E te queremos pedir, Pai, para que desças neste momento aos nossos corações, Jesus. Estamos disponíveis, Deus, porque a tua presença é tudo para nós. Sim, Jesus. Quem é como toda a terra e céus, amor belo e incondicional. Nada neste mundo me satisfaz, Jesus, como
Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. Tesouro do meu coração, na fraqueza tu me dás a mão, me levantas mesmo quando eu me sustens nos dias que virão. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. A tua presença, tua presença é tudo para mim. Sim, é Jesus. Tua presença é tudo para mim. Vem, Jesus. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Vai. Tua presença é tudo para mim. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Vai. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. Glória ao teu nome, Jesus. Declara estas palavras nesta tarde. Todos os meus dias esperarei pelo dia em que eu te verei. Nada neste mundo me satisfaz. Jesus, como tu não há igual. Nada neste mundo me satisfaz. Jesus, como tu não há igual. Não há igual, não. Jesus, como tu não há igual. Tua presença é tudo para mim. 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 Glória ao teu nome, Jesus. Mais uma vez, Pai, te queremos agradecer por nos teres guardado, Jesus, por nos estares a guardar a cada dia, Pai. E te peço, Jesus, para continuares a abençoar o teu povo, Pai. Oramos também por aqueles que estão doentes, Deus, por aqueles que estão infectados, Pai, e todas as mais doenças, Deus, para que possas curar, Jesus, porque acreditamos que tens esse poder, Pai. Te quero pedir por todos esses, Pai, e por toda a gente que está a passar por alguma dificuldade, Jesus.
a que nível for, Pai, para que Tu possas chegar até esses corações, Deus. Ajuda-nos também a nós a poder estar disponíveis, Pai, para ajudar, mesmo com distância, Deus, para que possamos estar perto uns dos outros. Te agradeço, te peço, Jesus, também por este culto. Abençoa, Pai, o servo que vai dar a Tua palavra, Jesus, para que vá de encontro aos nossos corações, Pai, para que esta palavra, Deus, possa encontrar corações disponíveis para a mudança, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo aquilo que fazes nas nossas vidas. Te entrego tudo nas Tuas mãos, Pai. Amém. Muito boa tarde, queria saudar a todos quantos nos ouvem e nos veem através dos nossos canais digitais, com a paz do nosso Deus, tão importante para os dias que nós estamos atravessando. E exatamente considerando este tema incontornável ao qual neste tempo nós não podemos fugir, o facto de novo estarmos confinados e de novo vivermos este tempo continuado de pandemia, penso que é muito importante que nós possamos refletir nesta tarde e partilhar a palavra do Senhor acerca de uma virtude importante para a vivência destes dias, sobretudo para a vivência de tempos longos e que trazem sobre nós dificuldades, incómodos, circunstâncias difíceis de resolver, e que é a paciência. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, mais do que dizer, ela faz um chamamento a cada um de nós, dizendo: mas tu, ó homem de Deus, segue a paciência. E a paciência é naturalmente, e de acordo com a palavra do Senhor, uma virtude importante, sobretudo para este tempo tão longo de dificuldade e de, inclusive, de sofrimento que estamos a viver. Mas é importante nós pensarmos nesta virtude que nos é apresentada pela palavra do Senhor de uma forma ativa, de uma forma positiva, porque a paciência, ou esta exortação a seguir a paciência que nos é proposta pela palavra do Senhor, ela não é de todo associada a uma ideia de passividade. É bem verdade que a paciência, ela consiste em suportar os dissabores e também as infelicidades, as dificuldades da vida. Mas também é muito importante perceber que, para além disto, a paciência é também a capacidade de persistir, a capacidade de resistir num tempo que é difícil, suportando naturalmente os incómodos e as dificuldades que esse tempo nos apresenta. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela tem variedíssimas citações, variados versículos que nos exortam a esta paciência, que não é apenas uma paciência passiva, uma paciência de esta capacidade de suportar as coisas, mas sobretudo esta capacidade de persistir num tempo difícil, suportando os incómodos, suportando as dificuldades e nisso resistindo, persistindo naquilo que é fundamental para a nossa fé, para a nossa alma e para a nossa carreira cristã. Nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 12, ele faz também, por si só, esta exortação à paciência, conforme também escreveu a Timóteo na sua primeira carta. E este capítulo 12, versículo 12 de Romanos diz: sede pacientes na tribulação. Mas depois continua dizendo: perseverai na oração. Então vamos aqui, irmãos, que efetivamente esta virtude da paciência, ela não é apenas uma virtude passiva, mas ela é uma virtude ativa, porque ser paciente na tribulação
é também por si só esta faculdade que Deus nos quer dar de resistirmos, de persistirmos em oração. E, portanto, irmãos, não é apenas a esperar passivamente, mas a esperar ativamente em Deus, confiando no Senhor, resistindo e persistindo, naturalmente suportando incômodos, naturalmente suportando dificuldades, naturalmente, porventura, chorando alguma infelicidade e dissabor. Mas esta exortação de Paulo a sermos pacientes na tribulação, ela é acompanhada com este desafio de persistirmos, de resistirmos, de perseverarmos em oração. Então podemos dizer, de alguma maneira, que esta virtude da paciência, conforme nos é apresentada pela palavra do Senhor, e tão importante para esta vivência deste tempo longo de dificuldade que nos tem acometido, é esperar avançando. É suportar avançando. Não é apenas esperar ficando passivo. Não é apenas esperar ou suportar ficando passivo, mas é esperar avançando. Esperar e suportar avançando com confiança no Senhor, resistindo e persistindo na fé, resistindo e persistindo na confiança em Deus, sendo assim então pacientes na tribulação, mas avançando em Deus, perseverando na oração. Da mesma forma, o apóstolo Tiago, no capítulo 5 e no versículo 8, fala sobre a paciência. E diz: sendo vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Vemos então aqui também Tiago fazendo esta reflexão sobre esta virtude da paciência, mas fazendo-a de uma forma ativa, fazendo-a de uma forma positiva. Sendo vós também pacientes, mas fortalecei os vossos corações. É então este esperar avançando na fé, este esperar aprofundando esta faculdade de resistir que Deus nos quer dar. É esta capacidade de esperar, mas persistindo em avançar na fé e no fortalecimento dos nossos corações, que vai seguramente fazer com que a obra da paciência ela possa ser aprofundada e alongada no nosso coração e no nosso viver, para que não nos possamos tornar impacientes, mas possamos tranquilamente esperar, avançando na fé, na vontade e na força do Senhor. Portanto, sede pacientes, mas perseverai na oração. Portanto, sede pacientes, mas fortalecei os vossos corações. E é muito interessante que a palavra do Senhor associa esta virtude da paciência à esperança. E é importante perceber, irmãos, e todos aqueles que nos ouvem nesta tarde, que a esperança em Cristo, a esperança nas promessas do Senhor, a esperança na fé que lhe está associada, ela é resultado direto, como não poderia deixar de ser, da paciência. Tiago refere isto no capítulo 5, versículo 8, conforme já lemos. Sendo vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Mas também Paulo aos Romanos, no capítulo 15, faz essa associação entre a paciência e esta esperança na promessa do Senhor, nas promessas do Senhor, na confiança que há em Deus. E diz Paulo, neste capítulo 15 de Romanos, versículos 4 e 5, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, cá está, e consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. E portanto, irmãos, para que nós possamos aprofundar a nossa esperança neste tempo longo, esta capacidade de suportar incômodos, esta capacidade de suportar dificuldades, mas ao mesmo tempo sermos constantes e perseverantes nesta outra capacidade que a paciência nos dá, que é a capacidade de persistir e a faculdade de resistir,
é importante que nós tenhamos esta esperança em Deus, esta esperança na sua fidelidade, nas suas promessas, no consolo da sua palavra, bem aprofundada e bem lúcida no nosso coração. Mas esta esperança, ela é aprofundada pela paciência. Para que pela paciência, diz Paulo, e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Portanto, irmãos e prezados ouvintes e todos aqueles que nos seguem nesta tarde, é, de novo, esperar avançando. Não ficar apenas passivo, mas esperar na vontade do Senhor, avançando na fé, aprofundando a oração, fortalecendo os nossos corações, avivando a nossa esperança nesta virtude extraordinária que é a paciência que o Senhor nos quer aprofundar. O próprio Deus, conforme Paulo capítulo 15, ainda nos versículos 4 e 5 que acabamos de ler, é ele próprio dito como o Deus de paciência. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. Ou seja, esta capacidade de esperar em esperança, esta capacidade de suportar em esperança, esta capacidade de resistir em esperança, fortalecendo o coração, perseverando na oração. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E, meus irmãos, o testemunho daquele que espera no Senhor, o testemunho daquele que é paciente em Deus, o testemunho daquele que espera avançando em confiança e em esperança, ele é bastante poderoso e forte na voz do salmista, no Salmo 40, versículo 1, quando Davi pode testemunhar o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E, caros ouvintes e prezados irmãos, quando nós pensamos que o contrário desta virtude da paciência é exatamente a impaciência, porventura a precipitação, porventura numa situação mais extrema, a própria fúria, a própria ira, pelas vicissitudes das circunstâncias que se possam particularmente estar a viver, nós precisamos atentar para este testemunho no salmista neste Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Naturalmente que Davi esperou com paciência no Senhor, suportando os dissabores, as agruras, porventura as perseguições, mas também, conforme o testemunho de Tiago, seguramente nesta espera, fortalecendo o seu coração. Nesta espera, perseverando diante do Senhor em oração. Nesta espera, conhecendo que a paciência, ela produz naturalmente também a esperança, que é fundamental para que nós possamos suportar e resistir neste tempo difícil. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então há aqui um testemunho do efeito de esperar no Senhor. E quando esperamos no Senhor, avançando em fé, avançando em fortalecimento, avançando em esperança, avançando em presença diante dele, o próprio Davi dá testemunho de que o Senhor se inclinou para ele. Seguramente se inclinará para nós também. Ouviu o meu clamor, seguramente ouvirá o nosso clamor também. Paulo dá um testemunho muito importante sobre o valor desta virtude da paciência em tempos de tribulação, como aqueles que vivemos nos dias de hoje. E escreve no capítulo 5 de Romanos, versículos 3 e 4, o seguinte: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Sem a paciência do Senhor, sem esta paciência que produz a experiência, conforme diz este versículo, e a experiência que produz finalmente a esperança, dificilmente
o crente, dificilmente alguém poderá suportar as agruras desta tribulação. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E é muito interessante que nos diversos versículos, ou pelo menos num número interessante de versículos bíblicos que referenciam esta virtude da paciência, ela, sublinho, encontra-se sempre como trave mestra ligada à esperança. Vemos depois ainda aquilo que o autor da carta aos Hebreus escreve exatamente sobre este assunto. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança em Deus, naturalmente, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, naturalmente, falando aqui o autor da carta aos Hebreus, da promessa, da grande promessa do Senhor, que tem naturalmente para cada um de nós, nós podemos também, de alguma forma, acomodar esta palavra a todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vivência cotidiana. Promessa de segurança, promessa de ânimo, promessa de sustento, promessa de alegria, mesmo em circunstância, em contexto de tribulação. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, a vossa fé, o vosso cuidado com a vossa alma diante do Senhor, que tem grande e avultado galardão. Pois relembramos aqui o testemunho de Davi no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é, portanto, para rejeitar a confiança do Senhor em tempo de tribulação, porque a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança, fundamental, âncora fundamental para a nossa fé e para o nosso viver em dias de tribulação. Porque necessitais de paciência para que possamos alcançar toda a promessa do Senhor. Tiago, no capítulo 5 e no versículo 1, tem também esta indicação para nós, que é do conhecimento geral. Penso que isto será do conhecimento quase cultural, quer a pessoa seja crente, quer não seja. Toda a gente seguramente já ouviu falar de Jó. Toda a gente já ouviu seguramente falar da paciência de Jó. E Tiago, no capítulo 5, versículo 11, manifesta exatamente isso. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Então, o que a palavra do Senhor nesta tarde quer trazer aos nossos corações, aquilo que a palavra do Senhor nesta tarde quer lembrar aos nossos corações, é da importância de esperarmos em Deus com paciência. Em tempo de tribulação, ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o nosso Deus é um Deus de paciência, mas Ele também é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Tão somente a nós cabe-nos, conforme ouvimos no início desta partilha, entendermos esta virtude, não apenas na sua normal capacidade de suportar, que é fundamental, que é importante, reconhecemos, mas também acolhermos esta virtude da paciência no nosso coração, de uma forma ativa, como esta capacidade de persistir na fé, como esta capacidade de persistir neste tempo difícil, avançando no mesmo, suportando e avançando, suportando e continuando a andar, suportando e continuando a crescer em fé, suportando e continuando a fortalecer o nosso coração, suportando e, através da paciência em Deus, continuar a animar a esperança de que, efetivamente, toda a promessa do Senhor, ela é passível de ser cumprido, mesmo e sobretudo em tempo de tribulação. E, portanto, prezado irmão e caríssimo ouvinte que nos está a escutar nesta tarde, esta paciência sendo capacidade de suportar, mas também faculdade de resistir. É aquilo que
o Senhor verdadeiramente em tantos versículos e ainda outros que nós não lemos, quer naturalmente aprofundar na nossa vida neste tempo, para que possamos, apesar da tribulação, experimentar qual é a boa, a grande e a maravilhosa vontade de Deus para a nossa vida. Porque o Senhor deseja que mesmo em tempo de tribulação, poderei até dizer, mesmo em tempo de grande tribulação, como a que vivemos já há largos meses, o Senhor quer continuar a manifestar o seu poder, o seu amor e a sua glória na nossa vida. Portanto, continuemos com paciência a esperar no Senhor, mas ao mesmo tempo a avançar, fortalecendo o nosso coração e a nossa fé, porque Deus quer continuar a mostrar a sua glória, o seu amor, a sua disposição em glorificar o seu nome e abençoar as nossas vidas. Que Deus ricamente possa abençoar a cada um e que nós pacientemente possamos esperar no Senhor, fortalecendo nele o nosso coração e a nossa alma, pois sabemos que Deus continua conosco em todas as circunstâncias, seja de tribulação, seja de não tribulação, mas particularmente neste tempo, que nós possamos continuar esperando no Senhor para que, como o salmista, possamos testemunhar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Continuamos, pois, pacientemente a resistir e a persistir, porque o Senhor é fiel e Ele cumprirá na vida de cada um que se chega a Ele, que espera nele o cumprimento de todas as suas promessas. Deus ricamente vos abençoe. Amém.